Ao vivo e a cores. Oi, gente, tudo bom? Gente, o Pico está dormindo muito. Muito, muito, muito. Pico, pra quem não sabe, é o pisco, tá? Gente, oi, Kátia, tudo bom? Um pãozão bonito, hein? Agora eu senti firmeza em você, Kátia. Ó, a Kátia mandou as fotos de um pão bem bonito, viu, Rodrigo? Só pra você saber. A Kátia tá aí? A Kátia, eu vi porque foi a primeira a aparecer aqui pra mim. Eu não sei pronunciar seu nome, Kátia. Aí eu falo, Kátia, cruz. Eu falo isso aqui em casa. Eu faço umas palhaçadas. Porque eu não sei pronunciar seu nome, né? Aí eu pago uns micos. Então, gente, hoje é uma live de aleatórios, mas eu coloquei pra vocês e vocês gostaram da ideia de fazer sobre fornos, né? Então, o que eu fiz? Pisco, você vai dormir? É isso mesmo? Então, o que eu fiz? Eu anotei as dúvidas de vocês de forno, que vocês foram bem rapidinhos, né? Quando vocês têm interesse, vocês são muito rápidos. Então, oi Eli, tudo bom? Presta atenção. O Eli, eu recomendei muito tempo atrás o forno da Britânia e ele está super feliz com o forno da Britânia, tá? Pena que agora eles pararam de fazer esse forninho, né, Rodrigo? Acho que não tem mais. Não tem igual o que a gente tinha. O nosso quebrou. Bom, então vamos lá. Vou começar e aí vocês já sabem que é forno, tá? Então façam as perguntas sobre forno. Não inventem moda de fazer outras perguntas porque vocês vão ficar tristes porque eu vou pular vocês, tá bom? E aí depois vocês vão ficar com assim, então já tô avisando, tá? Consigo fazer pão no forno de casa? Consegue. O melhor forno é o forno que você tem hoje na sua casa. Não fica fazendo ideias mirabolantes de investimentos, de pesquisas, de não sei o quê, forno de fulano, forno de ciclano, porque não sei quem faz pão assim, porque tem aquele forno. Não é nada disso, gente. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem o melhor forno e só tira pão ruim do forno. Então, o forno não vai determinar o seu resultado. Ele ajuda? Ajuda para muitas coisas, mas não é ele que determina. O melhor forno é o forno que você tem hoje na sua casa. Essa frase é minha, eu deveria ter patenteado. Como começar a fazer pão se não tem um forno profissional? Eu sei que é difícil isso, eu já vivi isso também. Alguém incutiu na minha cabeça essa ideia. Sabe quem foi esse alguém? O sistema. Gente, o sistema, às vezes, cria umas limitações na nossa cabeça que fazem a gente desistir de muitas coisas, como, por exemplo, fazer nosso pão em casa, tá? Então, esse lance de, eu quero começar a fazer pão, mas não tenho forno profissional. Cara, desencana disso. Você que me mandou essa pergunta, relaxa e aproveita, porque dá para fazer no forno da sua casa muita coisa. Muitas vezes você não vai ter os melhores desempenhos com alguns estilos, porque você tem que aprender a dominar seu forno, etc e tal, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer da aula. Mas praticamente já fiz a cura, né? Você está curado, você não precisa de forno profissional. Algumas coisas vocês vão ver que a gente precisa de um forno profissional, sim. Principalmente quando a gente quer escalar muita quantidade. Mas não é o nosso caso, gente. A gente quer fazer o pão em casa, no máximo uma produção micro, tá? E que a gente consegue fazer com as coisas que a gente tem na nossa casa. Então, basta ter o quê? Empenho, método e persistência. Acho meu forno fraco. O que eu faço? Isso parece o dilema do levain fraco, da farinha fraca, não parece? Eu vou te contar quem é fraco. Amigo, quem é fraco é você. Você não está querendo se dedicar a conhecer seu forno, a ser o melhor amigo do seu forno, tá? É que nem aquela galera que tava namorando, tava tudo bem, aí casou, ficou uma jossa, aí pega e separa na semana seguinte, nem tenta, entendeu? É a mesma coisa. Então o forno, você tem que entender que o forno não é fraco. Você tem que descobrir, fraco em relação ao quê? O que você está querendo desse forno? Já testou os parâmetros? Já tentou ser amigo desse forno? Já viu o que sai de dentro daquele forno? Qual é a eficiência daquele forno? Baseado em que você está falando, ser humano, que seu forno é fraco? Eu sei que tem muito forno ruim, mas é aquele forninho pequenininho, sabe? Tipo o forninho que o Rodrigo tem na mesa do trabalho dele. Aquele forninho pequenininho que não cabe nem uma panela, gente. Aquilo é um forno fraco. Agora, se o Britânia, que é o Britânia, faz, tem Electrolux, tem vários fornos assim mais baratinhos que quebram um galhão, gente. Então, vamos parar com esse negócio de meu forno é fraco, tá?
Nós que somos fracos e preguiçosos, que não queremos desvendar e investir em conhecer o nosso forno. A verdade é essa. Meu forno é irregular. Isso é normal? Olha, eu acho que você tem um problema que eu já tive uma época. Eu tive um forno muitos anos atrás, eu não sei como é que está isso. Bom, mais de 10 anos atrás eu tive um Electrolux e na época ele era aquele Electrolux que eram 2 fornos, sabe? Um pequenininho em cima e outro maior embaixo. Gente, aquele forno era um forno assassino. Eu apanhei muito daquele forno. E aquele forno era irregular, porque de um lado ele dourava mais que o outro. Só quando o Rodrigo desmontou esse forno é que eu descobri por quê. Porque ele era um forno safado na época, era um queimador igual que tinha em cima, tá? E não estava nem bem centralizado, então o que acontece? Distribuição de calor é irregular e aí as coisas ficam irregular. E aí eu tinha que ficar fazendo praticamente a dança das cadeiras com os bolos, que naquela época eu fazia muito bolo, fazia brioche também. Mas os brioches, como eu ocupava o forno inteiro, eu não fazia tanto dança das cadeiras, eu fazia a dança dos tabuleiros mesmo. E aí, assim, vocês têm que entender que tem um macete muito bom, muito interessante para vocês dominarem esse forno irregular. Vocês me lembrem que eu vou dar no final da aula, não, quando estiver perto de acabar, porque afinal de contas eu quero que vocês fiquem aqui e essa parada é muito maneira. Eu vou dar uma parada prática para vocês, uma ferramenta que vai ajudar muito vocês a identificarem se o forno de vocês é de fato irregular. Mas irregular é normal? Sim, pode ser que esteja acontecendo isso com o seu forno. Fica aqui você, dono dessa pergunta, porque eu vou resolver seu problema agora, hoje, nesta live, nesta aula. Tem alguma dica para deixar o pão mais moreninho em casa? Eu achei pertinente essa dúvida na aula de fornos, tá? Por quê? Porque moreninho tem relacionamento direto com o forneamento. Muitas pessoas acreditam que o pão moreninho só no forno profissional, o pão moreninho só no forno da Fernanda, né? O pão moreninho só na casa do vizinho, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. E muitas vezes quando o vizinho está com o mesmo forno que você quebra a cara. Então, gente, entende uma coisa. O pão moreninho tem 3 coisas por trás do pão moreninho. Primeiro, precisamos saber se ele fermentou no ponto ideal. Porque se você acabou com todos os açúcares, é aquele pão que vai ficar lá horas e vai continuar pálido, sabe? Outra, se você muitas vezes tem um pão que na mistura das farinhas tem um pouquinho de integral, ele vai ficar mais moreno que um pão 100% branco. Isso tende a acontecer, tá? Outra coisa é, realmente, se você tem um forno que tem resistência em cima e embaixo, acontece muito das pessoas terem uma potência a mais com essa resistência de cima e conseguirem deixar o pão mais moreninho. Uma quarta coisa é paciência. Você tem que entender o seu forno, como a gente vai entender até o final dessa aula, e assim você vai ter o pão moreninho ou não, tá? E moreninho, tem várias nuances de moreninho, né? Não é queimado, tá? Depois vocês vão lá no Padre da Depressão, que hoje vai ter uma foto daqui, gente. Daqui. Um pão super moreno. Vocês vão ver o que é moreno de pão. Meu forno é a gás. E eu apanho muito do meu forno. Me ajuda? Gente, eu fiquei até com pena disso, porque eu também já apanhei. Mas eu não sei se você apanhou, porque assim, você falou que seu forno é a gás. Tem dois tipos de pessoas que apanham do forno a gás. A pessoa que não conhece o forno e aquela que está com um botijão de gás. Aí eu tenho pena mesmo, porque eu tenho muito aluno que vive esse problema, mas já parou um pouco. Vocês têm que fazer o seguinte, quem tem o bujão. Vocês têm que, quando abrir um bujão novo, ver a rotina da produção de vocês, do fazer o pão, do cozinhar, porque aí vocês vão saber quando que está chegando no final. Porque eu já tive aluno que no meio do processo do pão acabou, entendeu? E aí tem que trocar o bujão, não sei o quê. Gente, é um perrengue. Então eu sei que dá dó mesmo, tá? É um problema que assim, você tem que conviver muito bem com o seu rendimento de usar aquele bujão, aquele gás. Tem que saber muito de desempenho, você tem que ser uma pessoa bem disciplinada para você poder saber se quando você está fazendo seu pão vai acabar e você vai ficar na mão. Entende? Então aí eu realmente acredito que a ajuda que você precise você vai ter que sofrer um pouco para você ter esse mapeamento. Só você consegue saber o total desempenho, número de dias ou de tempo que você consome aquele gás, tá? Então você tem que ficar atento a isso. E se for um gás encanado, tem uma coisa.
Muitas vezes você pode chamar um gasista e ver se está tudo direitinho, regular, limpar, ver se pode aumentar a chama. Tem coisas que um gasista bom consegue fazer. Então, verifica se você tem essa possibilidade, tá? Porque muitas vezes é uma falta de você regular, tá? De você ter uma potência a mais, se ele está muito fraquinho, se está escapando. Coisas que você consegue fazer com um profissional, que não sou eu, é o gasista. Cuidado que isso é perigoso, tá, gente? Não fica mexendo nessas coisas de gás sozinho, não. Como posso testar o meu forno? Eu gostei também disso, porque as pessoas escutam eu dizendo muito que eu tenho que testar. E testar o forno é super importante. O que eu recomendo? Todo mundo que está aqui gosta de fazer alguma coisa na cozinha. E assim, a melhor coisa que eu recomendo para vocês fazerem na cozinha para testar o forno de vocês é bolo. Por quê? Bolo você usa um fermento químico e se você erra, você faz de novo a receita, rápido. Então não fica choramingando um dia inteiro, esperando o pão fermentar, etc e tal, tá? Não fica carregando aquela amargura, né? Porque é uma amargura quando a gente erra um pão. Então o que acontece? Você tem que pegar e calibrar o seu forno, calibrar a sua mão, queda de temperatura, desempenho, com um bolo que você já faz e já tá safo. Aí você compra um termômetro de forno, coloca lá no seu forno e começa a fazer as suas anotações. Isso é muito importante. Quando você começa a ter essa disciplina, o forno para de dar susto em você. O forno não pode te assustar. Gente, forno não é fantasma. Entende isso, tá? Forno é forno. Fantasma é outra coisa. Inclusive, fantasma não existe. Então, não sei por que vocês ficam com medo de assombração, tá? Então, presta atenção. O forno não pode virar assombração. Entenderam? Assombração tá lá no filme, no Netflix, no livrinho de terror. Na sua cozinha não pode ter esse filme de terror, tá? Você tem que ter um amigo, que é o seu forno. Porque muitas coisas precisam sair de lá, não somente pão. Cada forno... Não é cada forno. Você prefere elétrico ou a gás? Vamos voltar para a pergunta número 1. Não, número 1 não. Número 1, consigo fazer com forno de casa. Para mim é muito parecida essa pergunta. Você prefere um forno elétrico ou a gás? Eu prefiro o forno que eu tenho. Não adianta eu preferir uma coisa que eu não tenho, gente. Só vai me causar o quê? Vou ficar triste. Por quê? Porque eu não tenho. Aí eu não vou trabalhar direito com o que eu tenho. Tem que me esforçar, certo? Então é assim, você prefere elétrico ou a gás? Eu prefiro o que eu tenho. Dentro do meu universo, aí você vai me falar assim, se você não tivesse nenhum, ou se todos quebrassem, você compraria qual? Compraria elétrico. Por quê? Porque eu já apanhei muito de forno a gás. Só por isso. Agora, assim, muitas pessoas não têm como. Por quê? Porque tem aquele fogão, né, o basicão, que é a gás. Porque muitas vezes, para você ter o elétrico e o cooktop, você tem que fazer uma obra. Então, gente, relaxa, trabalha com o que tem. Gás é ruim? Não, gás não é ruim. Gás apenas é mais difícil de trabalhar. Só isso. Mas tem inúmeras pessoas que trabalham por forno a gás e, tá tudo certo. Tá todo mundo fazendo pão com isso. Ninguém morreu, né? Sem fazer o pão no seu forno a gás. Deixa eu olhar um pouquinho as perguntas para guardar as outras, inclusive para guardar o quê? O negócio que eu falei para vocês, né? Para ver a irregularidade do forno. Vocês vão se amarrar nisso. Deixa eu olhar aqui, por quê? Porque eu sei que as perguntas que vocês fazem aqui também são muito interessantes. E fora isso, eu sei que vocês são muito preguiçosos às vezes e não escrevem na caixinha do inbox, né? E aí vocês gostam de fazer as perguntas aqui. Com essa chuva ele está, é certo. Que chuva? Aqui não está chovendo. Não tem chuva aqui. Não tem chuva! Vamos lá. Gente, o roteiro... E forno a lenha? Forno a lenha é top. Não tenho nada a declarar, só isso. É top. Mas eu não tenho espaço. Comprei forno elétrico para 5 assadeiras. Como usar esse forno sem usar as panelas? Ele tem vapor e é turbo. Então, Heloísa, você comprou um forno sem o quê? Sem ter um aconselhamento. Você comprou um forno no escuro. Porque se você comprou um forno turbo de 5 assadeiras e você me pergunta como usar esse forno sem usar as panelas,
Quando a gente compra um forno, é um assunto muito delicado. A gente tem que saber exatamente para que produto a gente deseja fazer mais naquele forno. Se você deseja fazer o pão rústico de fermentação natural ou com fermento biológico, o melhor forno de opção teria sido a lastro. Ou um forno que você consiga desligar o vento. Não quer dizer que você não vai fazer pão nele, mas quer dizer que você vai apanhar um pouquinho. Porque dependendo do tipo do seu forno, você realmente vai ter muita dificuldade. Esse tipo de forno sai o pão? Sai, mas você tem que fazer várias gambiarras para conseguir fazer, entende? Então a escolha do forno, se você queria fazer somente esse tipo de pão, não foi uma escolha muito ok. Deixa eu olhar aqui. Mona Seição, boa noite. Precisa usar o termômetro, né? Eu gosto de usar o termômetro, até mesmo em fornos profissionais, quando eles são desconhecidos para mim. Eu gosto. Eu gosto até, sabe, até tá íntima do forno, eu fico com o termômetro. É melhor do que ficar tentando fazer sessão de adivinhação, sabe? Meu Electrolux a gás chega a 240, consigo fazer pão. Então, ele melhorou muito. O meu, que era antigão, não chegava nessa temperatura. O meu era uma bela, né? Não vou nem falar. É possível, comprem um termômetro. Sim, comprem um termômetro. O termômetro resolve muita coisa. Meu forno Electrolux tem o mesmo problema. Pode ser que seu forno seja da época do meu, né? Que era irregular. Eles melhoraram muito isso agora, gente. Muito. Oba, dia 11 sim. Quero ver vocês lá. A partir do dia 11. Meu forno é diferente de um lado ou de outro. Então a Seição também vive o drama do forno irregular. Como você já trabalha com um forno, você já começou a perceber, né? A gente começa a mapear. Como faz para entrar no evento do dia 11? Tem um link no meu perfil, você vai lá e se inscreve. Mas olha só, tem que ir no seu e-mail e, de preferência, um Gmail, tá, gente? Hotmail é legal não, tá? Vocês ficam perdendo e-mail. Clica lá nos links que você vai chegar lá. Tá lá, o melhor pão do mundo. Entendi, Manalisa. Colocamos o pão passar primeiro no forno bem baixo ou não? Então, geralmente a gente aquece bem o forno. Se você vai... Agora tudo depende de como que você vai assar esse pão. A gente aqui, vamos considerar que todo mundo está assando na panela, tá? Quando vocês forem fazer perguntas de assar o pão em aberto, aí é outra história. Mas assim, cada forno é uma história, gente. Cada forno tem um procedimento, por incrível que pareça. Moro num prédio, já vi... Ah, tem isso também. Muito bom, Paula, muito bom. Aqui também tem isso, o pico do gás. Eu sinto isso no meu fogão, meus fornos são elétricos, então eu parei de sofrer com isso, mas quando tinha isso, eu também me lascava toda. O que mais pega em prédio é o uso do aquecedor. Ah, bom, Rodrigo, é o uso do gás, né? Viciado em ouvir. Aqui o aquecedor não é gás, então é menos pior. Meu pão assa bem, mas não tem um salto muito visível. Ele não esborracha. Botei um termômetro e chega a 210. Asso pão na panela, né? Deixo no forno 1 hora antes de botar o pão. Pode ser a temperatura? Pode ser muita coisa. Provavelmente pode ser o seu processo. Temos que saber qual é o seu processo. Aquecedor a gás de chuveiro. Sim, tipo boiler. Aqui na minha casa é a gás. É verdade. É verdade. É forno a gás. Então, se você tiver um termômetro, eu não sei seu nome, Sol, vou falar que é Sol. Se você tiver um termômetro no forno, ajuda muito você a descobrir isso. Porque muitas vezes a gente confia naquela temperatura que está escrito no botão do nosso forno, mas aquilo é uma grande mentira, uma grande ilusão. Então está na hora de descobrir a real temperatura do forno. Posso assar os pães direto na pedra? Pode, mas é diferente que assar na panela. Vai precisar dar um jeito do vapor, vai precisar controlar muito para poder ter salto do pão, para poder ter o desenvolvimento e a pestana.
Forno a lastro de gás? Tem. Eu tenho um amigo que tem. Já conheço também. Tem uma aluna também dentro do curso que tem. A Nicolete é a gás, não é? Oi? A Isabela Nicolete é a gás, não é? É. Gente, tudo se trata de você fazer as pazes com o que você tem e anda brigando. Rodrigo falou um negócio aqui muito interessante, que às vezes as pessoas querem trocar o técnico do time, mas não estão pagando o salário dos jogadores. Esse exemplo é muito bom. Por quê? Porque às vezes vocês vão trocar o forno, mas vocês não estão investindo no conhecimento de quem vai operar o forno. Então não adianta nada ter um forno bom, entendeu? É a mesma coisa, tá querendo trocar o técnico e não vai adiantar nada. Porque quem vai jogar é o jogador, e se ele não está recebendo, não está sendo bem tratado, não adianta nada. As perguntas são sobre forno, tá, gente? Mona, você depois passa no Padeiro Depressão para você ver o que rola. Dança das assadeiras. Sim, eu fazia a dança das assadeiras e a dança das panelas praticamente, tá? A temperatura se mantém alta durante todo o tempo? Do quê? Do forneamento? Depende. Depende do tipo de pão, do tipo de técnica. Tem gente que acha que eu sou doida, porque alguns estilos de pão eu asso em 3 temperaturas. É método de trabalho, principalmente pão sem glúten. Eu tenho um jeito todo diferente de assar o pão. Então, tudo depende do produto, do resultado, do tipo de forno. Você tem que conhecer o seu forno, qual o rendimento dele, como que você rende com ele. Gente, para mim forno é igual cavalo, é igual marido, é igual essas coisas todas, gente. Tem que conhecer, tem que se adaptar, entendeu? Não adianta nada querer inventar moda. Ai, não gostei desse marido, vou trocar, né, Rodrigo? Vou trocar. Ele balança muito o pé. Quando eu namorava, ele não balançava o pé, entendeu? Não balançava, não. Eu nunca percebi isso. Quando a gente namorava, você não balançava seu pé. Gente, é verdade. Estou falando aqui publicamente, tá? Ele não balançava o pé. Começou recentemente isso. Não tem a mão que balança o berço? Eu sempre penso o pé que balança o berço aqui em casa, sabe? Vapor tem sempre que ter em todos os pães? Não. É bem rápida essa resposta, né? Não. Cheguei um pouco. Gostaria de saber qual a panela ideal para fazer o pão, a que você tiver na sua casa. Hoje é forno. Meu forno não tem nada a ver com o termômetro. O meu forno não tem nada a ver com o termômetro que ponho no forno. Você diz a temperatura do seu forno está marcando? Acredito, pode ser uma grande verdade. Marca de forno faz a diferença? Não. O operador que trabalha com o forno é que faz diferença. Total. Vai por mim. No forno lastro temperatura. O quê? Depende do que você está assando, gata. Depende. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Eu não sou uma pessoa de regras. Eu sou uma pessoa de fundamentos, tá? Algumas regras existem? Sim, elas vão existir. Mas essas regras têm que ser desenvolvidas por cada um dentro da sua realidade, dentro do seu processo. De acordo com uma metodologia, tá? Então, o que acontece? Por que meus alunos têm alguns tipos de regrinhas, entre aspas? Porque algumas coisas eu trabalho de uma forma para fazer eles construírem as próprias regras. Porque é importante para funcionar. Isso não quer dizer que eu vou vir aqui e vou falar um monte de regras para vocês, de tempo, temperatura. Por quê? Porque seria uma imprudência minha, porque vocês têm inúmeras realidades, inúmeros fornos, inúmeros processos. Vocês são plurais. Vocês não são uma coisa igualzinha, tipo Lego. Vocês entendem? Então eu não posso falar uma regra porque não vai funcionar para vocês todos. Eu tenho que ensinar vocês a vocês entenderem o que vocês têm. É diferente. Já passou? Já morreu de rir? Espadeiro depressão é a vida real, a vida como ela é. Pode assar pão diretamente na pedra do forno? Sim, se você souber, sim, lógico. Meu forno industrial acaba em 2 panelas. Quero fazer 2 pães, 6 pães. Como assim? Cabe em 2 panelas, quero fazer 6 pães. Você vai ter que fazer em 3 vezes. Ao tirar os primeiros, coloca as panelas para aquecer novamente antes de colocar os outros? Sim. Criatura, faz primeiro pouca quantidade, bem feito, depois você escala. Se você começar a fazer um monte sem fazer com perfeição pouca quantidade, vai dar ruim. Acredita. Odeio o meu também, somos 2.
Nanda, qual o forno que você indica para quem está começando uma produção maior? Então, Marcos, eu não dou esse tipo de conselho se eu não sento com a pessoa para saber exatamente o projeto. Isso é praticamente uma consultoria, uma coisa muito delicada, porque mexe com todo o portfólio de pães que a pessoa deseja fazer, além de saber a técnica que a pessoa vai utilizar e os métodos que ela quer utilizar naquele forno, entende? Então, esse tipo de coisa eu não costumo recomendar, não. Isso aí é tipo uma consultoria. Ah, você não quer me indicar um forno? Cara, eu não sei o tamanho do seu bolso, não sei o que você vai abrir, não sei o que você assa, não sei como é que você trabalha, entendeu? Eu não faço isso não, nem quando os meus alunos me pedem. Ah, eu quero uma consultoria, é diferente. Aí a gente conversa, porque aí a gente vai escolher os pães que vai fazer, você vai me contar, eu vou saber o tamanho do seu bolso, porque não adianta nada, entendeu? Imagina, eu falo um forno X, você vai falar assim, impossível. Aí, pra que eu falei? Não adianta nada. É igual o técnico do jogo, entendeu? O pão mais cascudo depende da temperatura do forno ou do processo como um todo? Dos dois. Mas eu vou te falar que eu arrisco dizer que é mais a tempo e temperatura de forneamento, tá? Porque muitas vezes eu testei processos diferentes e fiquei com a mesma casca. Eu já testei essas variáveis, eu gosto muito. Muito boa essa sua pergunta. Quero saber... Não. Tadinha. Regina, vou ter que pular. Hoje não é dia. Tenho o elétrico da Fischer. Simplesmente amo. Que bom. Você está certa. A gente tem que dar valor ao que a gente tem que amar o que a gente tem. Não tem nada de errado a gente querer uma coisa melhor, a gente sonhar em mudar de casa, mudar de forno, mudar de casa, ou mudar de carro, né? Comprar outras roupas. Não tem nenhum problema. O problema é que vocês não podem deixar isso interferir com o que vocês têm hoje na cozinha de vocês, certo? Vocês não podem botar uma muleta do tipo, ai, não sai bom porque eu não tenho meu forno. Ah, pô, me poupe. Que bom, Marcos. Todo mundo tá nesse negócio. Tenho um Electrolux a gás muito bom, mas meu elétrico da Fischer é top. Eu acredito. Essa marca é boa mesmo. Alguém também já me falou dela. Quando assamos o pão na panela, em forno elétrico, o grill deve estar ligado desde... Ah, muito boa também, Cláudia. Olha, eu tenho um forno da Britânia, que tem resistência em cima e embaixo. Eu ligo as duas. Por quê? Porque eu vou colocar minha panela tampada. Então, eu preciso de teto e de piso, certo? Agora, se eu estou no outro forno, eu também vou fazer isso. E basta vocês pensarem que forno profissional também tem teto e piso, tem resistência em cima e embaixo. Tá? E a gente liga as duas. Então, assim, o que você consegue fazer, muitas vezes, num forno profissional, em alguns fornos domésticos também, é você diminuir. Então, por um acaso, se você estiver já na fase de dourar alguma coisa, não sei o quê, às vezes você pode tanto diminuir quanto aumentar. Entendeu? Então, eu acho bom esse quando tem um controle separado, né? Mas, assim, tem forno que não tem, gente. Aí só lamento, né? Eu tô aqui com um forno que não tem. Aí tô aqui, né, penando, queimando as coisas. Vamos lá. Aqui em casa tem um forno de 15 anos da Continental. Nossa, minha mãe teve esse forno. Minha mãe amava esse forno, tá? Você não vai falar mal dele, não, né? Minha mãe amava esse forno. Minha conta era R$48 por mês. Esse mês veio... Oh, que é isso? O pior... Vamos lá. Vou verificar com o profissional a gás quem é o bandido, forno ou encanamento. Tem que ver, Odete. Vamos lá. Gente do fermento, compareçam no evento O Melhor Pão do Mundo, tá? A gente vai comentar essas coisas. Nanda, após retirar a tampa da panela, é regra baixarmos a temperatura? Não. Eu subo às vezes. Juro pra vocês. Se eu tô afim que dê aquela sapecada, eu subo, por que não? É o momento de dourar o pão. Eu não diminuo a temperatura não, tá? Eu aumento, se der. Se não, eu deixo na mesma temperatura. Com freio enfornuzado e refiz ele agora chega... Ah, tá ótimo, sério. Tem uma galera que gosta disso, né? Ficar mexendo nos negócios. Está em andamento. Está em andamento, calma.
Posso usar o forno de padaria turbo com vapor para assar os pães? Poder pode. Se você souber usar, tranquilo. É de bom tom que você desligue o vento, né? Se tiver essa opção. Ah, o seu também é fish? Mico, eu tenho que pular a sua... Micoper, eu tenho que pular porque hoje é forno e você está perguntando sobre levain. Meu forno a gás atinge 270 graus. Tenho termômetro de forno. Posso assar pizza nessa temperatura? Olha, poder pode, mas você vai ficar com uma pizza ligeiramente dura, tá? Ela vai ficar bonita na foto, mas na realidade ela não vai ficar a pizza dos seus sonhos. Porque a gente precisa pelo menos de 300 e pouco na pizza, tá? Então, assim, quando eu fiz a aula de pizza, a gente fez com Stone Box, né, Rodrigo? Que bota na... Como é que chama? Na chama do fogão, tem gente que bota na churrasqueira. A nossa chegou a 300 e pouco e ficou ótima a pizza, tá? Por que precisa de alta temperatura? Gente, que pizza é alta temperatura e rápido. Quanto mais tempo você precisa deixar, ela vai biscoitando, entendeu? Aí é aquelas pizzas que você vê na foto, tá linda, mas para comer a família sofreu. Continental é vida. Então, esse forno continental é o forno que a minha mãe tinha, que ela amava, até que o forno estragou de vez. E aí ela trocou de forno e ela começou a queimar tudo, as coisas saíam cruas, foi um Deus nos acuda. Mas depois ela se entendeu com o forno. Depois, né? No primeiro Natal ela zoou as paradas todas. Mas mesmo as paradas zoadas estavam boas. É que ela ficou possuída. Qual é a diferença com e sem ventilador? Você diz a ventoinha, como é que chama? É o vento mesmo. Gente, às vezes o forno, ele vai aquecer e ele precisa rodar aquele ar quente. Isso é uma maneira de cozinhar as coisas também. E muitos fornos não precisam disso. Então, o turbo tem esse mecanismo. Mas tem alguns fornos turbos que você desliga isso. Por quê? Porque tem pães que você não quer isso. Entendeu? Onde compra pedra refratária? Ai, Claudinha, não sei. Juro pra você. Digita na internet, no Google. Sejam amigos. Você é a busca do Google. Imagina. Não tem problema. Criança distrai a gente mesmo. Eu uso panela de ferro. Alguma observação para quando for assar 2 pães na sequência? Como assim? Fazendo. Eu acho o seguinte, se você consegue colocar 2 panelas ao mesmo tempo, é bom. Se você vai botar uma atrás da outra, assim, eu não visualizo muito. Assim, se você botar uma atrás da outra, dá no mesmo de você tá assando com uma. Agora, se você consegue colocar 2 ao mesmo tempo, é o mesmo trabalho que uma, gente. É que nem fazer um bife ou fazer 3 bifes. Mesma coisa. Só vai ter que ter aquele, né? Tipo, você vai fazer em dobro. Tem gente que coloca 4 panelas dentro do forno. Tem uns fornos grandes, tá? Diminui, gente. Uma vez ele queimou. O meu é Atlas. O dela é Atlas, viu? Uso o borrifador manual para hidratar. Para fazer um vapor, né? Não é para hidratar o forno. Me preocupo o tempo todo. Tá certo, Sérgio. Qual a temperatura ideal para o pão na panela? Não tem temperatura ideal. Tem um método completo e aí dentro desse método você vai ter que adequar a temperatura. Biscoitando. Biscoitando. Sabe por que tem esse termo aqui em casa? Porque durante muito tempo eu fiz pão sem glúten. E quando a gente erra os pães sem glúten, eles geralmente ficam meio biscoito. Aí o Rodrigo ficava dizendo, né, que estava biscoitado o pão. Nem sei se existe, tô nem aí, inventei essa palavra agora. Agora não, faz anos eu convivo com essa palavra, e essa palavra eu sei exatamente o que significa, tá? Vocês entenderam também, né? Quando a parada vai ficando com a textura de biscoito. Mas não é pra ter, ninguém quer pizza com textura de biscoito, pão com textura de biscoito. Biscoito é biscoito, poxa. Hoje é sobre fornos. Nanda, forno elétrico pode borrifar água? Pode. Todos os fornos que eu tenho são elétricos, desde o Britânia, que eu asso com a panela, mas aí eu vou borrifar dentro da panela, ou não vou borrifar, cara, meu cabelo hoje tá terrível.
E aí o que acontece? Pensa o seguinte, o meu forno de lastro que tá lá na garagem, ele é elétrico e tem vapor. E não tem problema nenhum, tem um monte de resistência superior, tá? Então, entendam assim, eu sei que dá medo, mas é real oficial. A gente usa vapor mesmo tendo resistência. Você não vai tocar na resistência, é diferente. A única forma... Gente, hoje é forno. Estou acendendo... Ai, que delícia, Camila, que inveja. Após retirar a tampa da panela, posso retirar a outra panela que está no forno com a água? Sei lá, Eva. Juro pra você. Sei não. Você tem que ver esse método aí que tu tá fazendo. Só tem uma panela, não consigo... Ah, tá. Então. Amanhã eu tô aqui no Ferve. Isso. Você vai me explicar. Se tem só uma panela, beleza. Você vai deixar ela aquecer mais um pouco. Ah, viu? Ó, vocês já acabou de falar, asso 2 pães em sequência. É só vocês pegarem, gente, e deixar mais um pouquinho lá, entendem? Vou dar continuidade aqui, ó. Olha aqui como vocês já perguntaram. Posso fazer o pão direto no forno? Eu entendo que é o que vocês falaram aqui, certo? Tenham cuidado com esse direto no forno, que é de bom tom, vocês terem uma pedra refratária, pedra para pizza. Coloca alguma coisa lá para ser o piso, tá? Para aquecer, para vocês colocarem o pão de vocês. Porque simplesmente na assadeira, às vezes pode ser, dependendo do forno, que não funcione, tá? Não quero dizer que não vai funcionar. Por que eu tô falando isso? Tudo depende do desempenho do seu forno, tá? Muitos fornos, eles guardam o calor lá dentro. Qual é a diferença de um forno profissional para um forno de casa? É o isolamento, gente, não é só a potência. Quando vocês veem o grau do isolamento de um forno profissional, vocês entendem por que ele sustenta a temperatura e nosso forno de casa não. Entendeu? É isso. Por isso que alguns são melhores que outros, porque eles têm mais isolamento. Quem nunca acendeu o forno, né, e fica a cozinha quente pra caramba? Aqui em casa eu posso ligar, meu filho, que ninguém sente nada. Agora, se eu ligo Britânia, se eu ligo Britânia, fica mó calor. Agora, se eu ligo outro, que eu tenho um turbo aqui também, ninguém sente nada, entendeu? Sente só o barulho do turbo, né, que ele faz um barulho horrível. Posso fazer pão, tá. Cada pão possui uma temperatura de forno ou devo buscar uma média no meu forno? Muito boa essa sua pergunta. O negócio é o seguinte, cada pão, sim, tem a sua temperatura. Basta você entender também uma coisa. Pão pequeno é uma temperatura, pão maior é outra temperatura. Muitas vezes um forno cheio você vai precisar de uma temperatura mais elevada, algumas vezes, outras não. Tudo se trata de você saber conhecer seu forno cheio, vazio, o tipo de pão que você está assando. As temperaturas são realmente muito individuais, dependem da fórmula do pão, tá? O que é a fórmula do pão? A receita propriamente dita do pão que vocês estão fazendo. Muitas pessoas ficam dizendo que tem que assar pão sem glúten com vapor. Dou risada, né? Vocês sabem que eu não controlo, né? Que é do deboche. Gente, não precisa disso, tá? Se alguém tá aqui e ouvir essa lenda urbana, pão sem glúten não precisa de vapor para ficar macio, tá? Só para contar para vocês. Se o mundo de vocês acabou agora sabendo disso, não tenho culpa, é verdade. No forno elétrico, preciso ligar as duas resistências? Já respondi isso para vocês aqui, né? Acho que alguém perguntou isso. Sim, precisa, porque você vai ter o teto e o piso. Então é ótimo. Não fica só ligando embaixo. Principalmente se você está com uma panela. É bom porque vai aquecer tudo. Olha aí que beleza. Se meu forno chega em 300, consigo assar sem panela? Se o 300 é de um termômetro, ok. Se o 300 é do botão, não sei, tá? E você também não precisa de 300 para um pão de panela. Juro para você, desse pão rústico não precisa disso tudo, tá? Mas pode. Meu forno precisa ter vapor? Depende do que você deseja fazer. Muitas vezes você não quer fazer esse estilo de pão rústico com casca. Não precisa. Você não quer fazer baguete? Não precisa. Muitos pães não precisam de vapor, tá? Então tudo depende do que você quer fazer.
Vamos ver as perguntas de vocês aqui. Deixa eu olhar aqui. Nossa, vocês são tão rápidos. Tá, vocês já escreveram um monte de coisa aqui. Deixa eu olhar aqui. Em pão caseiro pode borrifar o forno? Pode. Depende do pão caseiro que você está falando. Olha só. Quando vocês estão fazendo brioche, massas enriquecidas, gente, na boa, não precisa de vapor. Relaxa. Vapor geralmente são pães que você quer casca. Nanda, meu forno é Lair. Eu quero comprar um Lair. Ainda existe no mercado esse forno? Sim. O meu é muito bom. Ele tem 25 anos. Ai, olha, não... gente, eu sou ótima, né? Nem tinha lido. O seu com certeza é uma pérola. Acredita nisso. A Doris tem um forno desse. Dona Doris não está aqui, safada, deve estar em outra live. Depois eu vou bater nela. Bater online, vou mandar um negócio assim pra ela. Pra que vocês querem borrifar forno, gente? Sabe o que é, Mona? Porque eles estão assando o pão direto no forno. Aí eles estão falando borrifar forno. Também tem uma panela. Gente, é a melhor coisa. Porque assim, se cabe 2 panelas no seu forno, ok. Mas se não cabe, gente, faz um atrás do outro. Vida que segue. E dá super... exato. O problema é esse. São 3 horas assando pão. Porque você tem que botar a panela, vou deixar ela esquentar de novo mais um pouquinho, né? É aquelas coisas, né? Tem um forno Lair para assar pão, liga a resistência de cima, de baixo ou só a de baixo? Fabiana, as duas. Pô, Cláudia, tu é guerreira, hein? Já fiz 6 em sequência. Na panela. Nunca mais, exatamente. Eu também. Outro dia eu tava aqui testando o forno e aí eu tava assando um pão de cada vez também. Cara, eu fiquei a manhã toda, um pedaço da tarde. Gente, é desesperador. Preciso comprar outra panela, trocar o forno. Precisa fazer as contas. Vende o carro e compra um forno, tá tudo certo. Carro não serve pra nada. Nanda, posso colocar uma chapa de aço no meu fogão a gás? Pode. Gente, não esquece de me lembrar que eu tenho que falar a parada pra vocês fazerem com o forno de vocês, que vocês vão adorar, tá? Inclusive, vou tirar uma foto minha bem bonita, colocar lá no feed. E eu quero vocês participando, porque vocês estão muito felizes desde hoje de manhã. A live de hoje de manhã também foi tudo de bom, entendeu? Adorei fazer essa daqui de forno também. Adorei não, porque ainda não acabou. E aí vocês vão lá na minha foto e comentam o que você aprendeu de bom nessa aula de forno. Preciso comprar essa panela chique e colorida ou faço... Não! Por que eu tenho esta panela, gente? Porque eu, antes de tudo, sou cozinheira. Então, cozinheiro tem fetiche por Staub, né? Então, por isso que eu tenho. Eu tenho pedra sabão também, porque eu comprei para testar. E funciona tão bem quanto, tá? Ela, inclusive, guarda mais tempo o calor. Sim, vapor manual é uma desgraça. Doris safada. Sempre coloco uma panela com água para dar vapor. Eu não curto isso, não funciona para mim. Mas se funciona para você, tudo bem. Eu tenho uma panela e asso uma média de 10 pães por dia. Coitado. Imagina o tempo que você não perde. Mona, vi que na pedra, pela informação da Nanda, é muita função. Tem que borrifar e em quanto tempo o forno? Depende do seu forno, depende do pão. A pedra tem que botar vapor? Tô fora. Tem que botar vapor. Tem que botar vapor, é um saco. Asso 2 pães de cada vez. Quando liga a resistência do Fischer, ele chega a 350. Caraca, coloquei... Bom, então teu forno tá bom, cara. Dá até pizza nesse forno. Gente, entendam o seguinte. Quando a gente quer fazer um teste com forno, agora eu vou falar a parada pra vocês. Os trouxas que saíram não vão saber. Os trouxas. A pergunta era, meu forno é regular, isso é normal? Gente, faz o seguinte. Eu vou falar a parada agora, mas não fica louco não, tá? Isso é uma parada que vocês podem fazer. Vai ter um certo desperdício, mas vai na minha que é muito bom. Vocês vão pegar um tabuleiro que dê para ocupar
mais ou menos o forno todo, tá? E aí vocês vão ter que comprar pão de forma no mercado, tá? E aí vocês vão espalhar no tabuleiro e ligar o forno. E aí vocês vão ver se o forno de vocês está dourando de forma regular ou não, tá? Vocês vão vendo pelas cores que fica nas torradinhas que vocês botaram na assadeira, ok? Vocês vão forrar a assadeira com as fatias do pão que vocês compraram. Isso é um teste, gente. Se vocês quiserem comer as torradas depois, ok. Eu não como pão de forma do mercado. Mas assim, por isso que eu falei que podia ser que para algumas pessoas fosse pro lixo. Mas vocês podem fazer farinha de rosca depois, sei lá, né? Faz alguma coisa aí. Faz crouton, não sei. Faz pro amigo, sei lá. Dá pro amigo que come pão. O Rodrigo come qualquer pão. Então, assim, isso é um bom teste para vocês fazerem. Muitas vezes vocês vão se surpreender, porque às vezes de um lado tá super queimando e do outro lado tá super claro. E aí, se você coloca só uma panela, você já sabe o canto que você vai colocar. Se você assa muitos bolos e faz para vender, você já sabe a dança das panelas, como é que vai ser. Você já vai saber qual bolo que você tem que girar, entende? Então, essa ferramenta que eu falei para vocês agora, esse pequeno teste Mambembe, resolve muito a vida de vocês, tá? Ele junto com o termômetro, ajuda bem a vocês conhecerem o forno, né? Como é que ele está dourando, né? Na sua casa. E por que isso é importante? Para bolo e para pão muitas vezes o bolo é até mais sensível do que o pão, tá? O bolo às vezes chega a queimar ou ele forma uma casca mais grossa no que está dourando mais, vocês entendem? Então façam isso, é só forrar um tabuleiro, tá? Com as fatias do pão e aí vocês vão observar. Vocês podem fazer em algumas temperaturas, tá? Dependendo da sacola que vocês peguem. Compra um pão branco, tá, gente? Não compra pão integral não, porque não vai conseguir ver a cor, tudo bem? Isso é uma coisa que eu vi uma vez num site de fora, nem lembro, cara. Foi uma aluna minha que me mandou, foi a Vivi é do Panifix. E ela achou super legal, eu também achei super legal aquilo, porque a gente vê exatamente os lados do forno que estão dourando mais, a gente passa a concretizar que não é a imaginação da gente, tipo, não é coisa de ET, sabe? Não é lenda urbana. O forno, sim, pode ser irregular e alguns fornos são muito irregulares. E aí, se você tá só com um pão de cada vez, você pode jogar a panela mais pro lado, se estiver dourando mais pro lado, se for esse seu caso, ok? Meu forno tem que ficar virando a panela. Ah, então, é porque a gente, geralmente, quem usa muito forno já vai sacando, mas com esse teste, você vai mapear seu forno, entende? Ai, Rodrigo falando alguma coisa aqui, né, de corrente. Gente, o Rodrigo tem que ter uma aula, gente. A gente tem que... Não, me pediram pra eu responder. Me pediram pra responder. Ai, gente, que nojo. Ninguém merece. Manda aí com a Mona Lisa. Ninguém merece. Mona Lisa, a gente tem que fazer um módulo só de coisas, assim, de engenheiro para Rodrigo no curso, no Panifix. Porque aí ele vai ficar realizado. Já no módulo inicial, quando ele ensina vocês a mexerem no curso, ele já fica super feliz. Ai. Gente, eu fico zoando o Rodrigo mesmo, tá? Não adianta falar coitado, não. O Rodrigo me conheceu assim, tá? Ele casou comigo, eu já zoava ele antes de casar. Então, tá tudo certo aqui em casa. Vocês ficam com pena deles, fica não. Aula do Rodrigo, viu? É isso aí. Outro dia ele já até explicou pra vocês sobre micro-ondas, né? Pra vocês pararem com essa palhaçada de que micro-ondas faz mal, não sei o quê. Ele deu uma explicação pra vocês. Tá? Sim, Claudinha, pode ir. Vou salvar a live. Você, por favor, Claudinha, vai lá e fala o que você aprendeu de forno, tá, Cláudia? Lá no feed, que eu vou fazer uma foto. E vocês também, façam lá seus comentários. Vou colocar a foto para vocês. Vou salvar esta live. Acho que amanhã tem ferve, tá? Acho que é só domingo que não temos, tá bom? Então, se cuidem. Boa sexta para vocês. E vou salvar aqui.